espaçosa. É comum você entrar no YouTube e ver muitas mensagens dizendo: essa igreja é da porta larga e essa igreja é da porta estreita. Mas aqui o Senhor Jesus, ele deixa falando sobre porta larga e porta estreita. Mateus 7, o 13 está dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz à perdição. E ele disse: muitos são os que vai entrar por ele. Muitas pessoas vai perder a salvação, e ele já deixou claro, porque essa porta estreita se chama Jesus. Para passar por Jesus não é fácil, nós passamos por Jesus. Para nós ter uma vida na presença do Senhor, não é muito fácil, não é muito difícil. Ele deixa claro: 2 caminhos e uma escolha. É 2 caminhos. Qual a escolha que nós precisamos escolher para conduzir a salvação? A característica dos 2 caminhos, nós vamos falar sobre esses 2 caminhos, para que você entenda. O caminho largo, escolha da maioria. O limite é eu que estabeleço. É proibido? É proibido? Não. Importa se é legal ou ilegal. O que importa é eu viver bem. Esse já é uma característica deste caminho largo. Não importa que eu não sou disciplinado, não importa se o que eu estou vivendo, o que importa é que eu preciso estar bem e viver bem. Essa é uma característica do caminho largo. Outra característica que importa: eu levo a vantagem e ninguém importa se estou prejudicado a alguém, sim ou não. A pessoa, ele está indo e não sabe se ele está prejudicando ninguém ou alguém, mas ele que importa que ele quer chegar, que ele quer alcançar. Você que está assistindo essa mensagem pelo YouTube, compartilha essa mensagem agora, para que Deus possa falar aos corações através dessa palavra. O dinheiro é que interessa, resto não tem preço. Caminho largo, tendo dinheiro é o que importa, tendo carro novo é o que importa, é viver bem. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16, está dizendo assim: porque tudo o que há no mundo é concupiscências da carne, concupiscências do olho, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não precisa fazer esforço, não precisa renunciar a nada. Quantas pessoas estão dizendo: não precisa de eu fazer esforço nenhum. Se for para mim ter uma vida com Deus, e eu vou ter que passar por algo estreito, esforço, então é melhor que não. É melhor que não. Então ele está dizendo: não basta, só basta eu conquistar. Outra característica: a vontade domina. Uma característica deste caminho largo é quando a vontade domina. Eu posso fazer isso, eu vou lá e faço. Eu pensei isso, então eu vou fazer dessa forma. Então isso é uma característica do caminho largo. A vontade tem poder para definir na consciência, no sentimento. A vontade tem poder para interferir na consciência e no sentimento. Quem ama atrai. Claro que quem ama atrai, porque a traição vem por vontade, não por amor. Quem ama Deus aqui? Pode erguer a mão. Você que ama Deus. Você acha que quem ama atrai? Quem acha que quem ama não trai? Pode erguer a mão. Quem ama não trai. Quero te dizer para você: quem ama Deus, erga a mão. Então por que você trai a Deus? Quando você peca. Então quem ama, trai.
Nós amamos Deus e traímos Deus com o pecado, com aquilo que não agrada. Ele diz que nós somos pecador de carteirinha. Se dá dizer que não tem pecado, acabou de pecar. A traição não tem a ver com amor, tem a ver com vontade. Amém? Sentimento está lotado, né, de lugar na mente da pessoa que quer uma visão ao mundo. Se você olhar o cemitério, vamos citar no cemitério, né? Lotado de pessoas por vontade e prazer. Teve vontade e prazer. Está lotado. Quantos sonhos estão enterrados lá? Sonhos de médico, sonhos de engenheiro, sonhos de muitas coisas que estão se enterrados lá, por vontade e de prazer. Eu vou fazer isso porque eu tenho vontade. Eu vou beber porque eu tenho vontade. Eu vou fumar, eu vou prostituir, eu vou fazer qualquer coisa. Não, eu tenho vontade, então eu vou fazer. Lá no cemitério está cheio de vontade. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas irá de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece. Quem que vai para o inferno? Você já viu falar isso? Pessoas estão dizendo: olha, vai para o inferno. Tem muito isso, né? Tem muitos crentes que ele vê uma pessoa lá no mundo, no pecado, ele está dizendo: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Você já viu isso? Tem muito disso. Quem é essas pessoas que vai para o inferno? A Bíblia nos traz um relato. Quem vai ao inferno? Mateus 25, 41 está dizendo: então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem que vai? Aquele que está à esquerda de Deus. Tudo que Deus quer, com ele e com ela está querendo caminhar, e ele está querendo caminhar para um caminho à esquerda de Deus. E aqui já está afirmando Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Qual esses anjos? Os anjos que rebelaram com Deus lá no céu, e desce terça parte dos anjos quando ele desce à terra. Primeiro objetivo do inferno. Qual é o primeiro objetivo do inferno? Colocar o diabo e os seus anjos lá. Esse é o primeiro objetivo dele. O que é você viver no pecado? É praticar pecado, é viver no pecado. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Aqui já está dizendo: o injusto não há de herdar o reino de Deus. O versículo 10: não errei, nem devossos, nem os idolatros, nem os adúlteros, nem os alfomigadores, afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode herdar aquele que se arrepender e confessar que o Senhor é o Senhor, mas o contrário não herdará o reino de Deus. A Bíblia diz, versículo 11: o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas quando os tímidos, os incrédulos, os abomináveis e os homicidas,
e os fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, e a sua partilha será no lago que arde com fogo, enxofre, a que há segunda morte. O que é tímido? Pessoas que conhecem o evangelho, mas nunca tomam uma decisão e entrega a sua vida a Deus. Conhece, mas não quer um compromisso. Essa pessoa, ela é conhecida como tímido. Será que eu sou tímido? Esse é o tímido. Para quem é o inferno? Para quem é o inferno? O inferno é para quem fica longe de Deus e vive no pecado. Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem vai também para o inferno? Quem não crê que Jesus, Filho de Deus. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como é o inferno? Quantas pessoas muitas vezes está até na presença de Deus, está na igreja, como é o inferno? A Bíblia relata, é lugares de sofrimento imaginável. Foi Jesus que falou em Mateus 25:30. Lançais, pois, servo inútil nas trevas interiores, ali haverá pranto, ranges de dente. Segunda característica do inferno: lugar de sofrimento interno. Apocalipse 2:10. O diabo é que se enganava, foi lançado no fogo de fogo, enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A atormentação no inferno é dia e noite, não tem sossego. Terceira característica do inferno: Jesus disse em Mateus 10:28: não temais os que matam o corpo, e não podeis matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma humana é responsável pela vontade, sentimento, intelecto, percepções de existências. Quem vai ser lançado no inferno vai saber que está no inferno, ou porque está no inferno. Quem vai ser lançado no inferno vai saber por que foi lançado e por que ele está no inferno, não tem dúvida. A palavra fala, e falamos através da palavra, e muitas vezes falamos e entra no ouvido e no saindo. Outra característica do inferno é a escuridão das trevas retundante. Segundo Pedro capítulo 2, 17. Estes são fontes sem água, lá não existe. Nuvens levadas pelas forças do vento, para os que quais escuridão das trevas internamente se reservará. Significado: o que significa que as pessoas foi lançado no inferno vai ser sofrimento em solidão. Ninguém vai compartilhar com a solidão de alguém. Ah, fulano está sofrendo, estou sofrendo igual você, fulano. Não, o sofrimento vai ser, cada um vai sofrer aquele que será lançado. Então nós precisamos de cada dia
caminhar na presença de Deus e saber que este lugar é muito sofrimento e Jesus está à porta. Segundo caminho, vamos falar sobre o segundo caminho. Segunda característica do segundo caminho, Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaço o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É difícil entrar, mas não é impossível. É difícil você passar pelo caminho. Sabe aquele caminho que você... Esse dia eu falei sobre as 3 figuras que o apóstolo Paulo, ele cita sobre o soldado, né? E ele fala do foco, e ele fala também do atleta. Eu quero tirar só sobre o atleta, que vai falar sobre isso. A disciplina do crente, a disciplina é que vai nos conduzir a esse caminho estreito. Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a porta, e é estreito passar por ele. Humildade, mansidão, sinceridade. O caminho da maioria, mas conduz à vida, né? Esse caminho da minoria, aquele que passa pela porta, mas é um caminho, a Bíblia relata, que conduz à vida. Então, é poucas pessoas, mas vai conduzir à vida. Característica desse estilo de vida, pelo esse caminho estreito: precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o primeiro passo. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer para que não pereça, e esse terá a vida eterna. Jesus, ele declara em João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, ele disse, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Não tem como. Ele está dizendo que ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não passar por Jesus, se não passar pelo caminho estreito. Ele deixou pela porta estreita, a porta que conduz à salvação. O apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: e nenhum outro há Salvador, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É só Jesus, não tem outro nome, não existe outro nome. Ah, mas eu estou invocando esse nome, eu estou caminhando para isso. É bom ler livro? É, mas não existe um livro que vem substituir a Bíblia, a palavra do Senhor. Amém? Quem está entendendo diz glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, 5 está dizendo: porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para você entrar, você tem que crer e entregar a sua vida a Jesus. Se você olhar, a Bíblia relata nome, quando Jesus ele está pregado aquela cruz, relata nome de 2 salteadores, mas é relatado o nome Dimas, é o nome de um. Aquele que confessa que Jesus era o Senhor, era Rei, esse está com o nome no livro da vida. Mas aquele que não confessar que Jesus é o Senhor, não será salvo. Segunda característica desse estilo de vida: renúncia. Pode pegar um copo com água. Renúncia. Renunciar. Imagina quando Jesus ele estava ali com seus discípulos, ele trazia, ele pregava,
que cada discípulo tinha que carregar sua própria cruz, a cruz. Ele disse: nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Renuncia a si mesmo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Renúncia, renunciar do eu, renunciar do ódio, da mágoa, renunciar do pecado, da mentira, daquilo do maldizeis, aquilo que não agrada a Deus. Renúncia, é muito difícil renunciar. Vontade. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, e venha assim o tempo refrigério pela presença do Senhor. O caminho largo, todo mundo faz o que quiser. Caminho largo, faz tudo o que quer. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quantas pessoas estão dizendo: olha, eu estou cultuando no lugar que lá eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Pode fazer o que quer. Lá pode fazer isso? Pode. Pode, só não pode ir para o céu. Terceiro, você não vive para agradar a sua natureza. Não tem que você viver para agradar a sua natureza. Você agrada a Deus. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, os que está na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se que o Espírito é de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, não é dele. Quantas pessoas não sentem alegria quando alguém está falando sobre o Senhor, está lendo a palavra, está pregando. Não importa se é uma criança que está lendo, não importa quem está falando, é a palavra de Deus. Quantas pessoas ouvem: ah, eu não gostei, eu não senti nada. Não tem o Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Aquele que quer ser salvo, ele anda por fé, não por vista. Porque você está vendo, eu estou lá. Eu vou por fé. Hoje você, jovem, teve um testemunho desse versículo: viver pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor, Ele vai fazer, e Ele fez. Fez ou não fez? É assim, aquele que vive pela fé. Outra característica: submissão. É obediências a Deus. Ser obediente a Deus. Quando Deus falar, você ouvir. Quantas pessoas Deus tem falado com ele, com ela, fala através da palavra, fala através de uma pessoa, fala através do coração, mas a pessoa não ouve. Não, estou dizendo, eu vou fazer isso, e vai dar errado. Mateus 7, 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Está vendo que aqui ele afirma nesse versículo que nem todos que está dizendo Senhor, Senhor, vai entrar lá no reino do céu. Ele já deixou claro que maioria vai ficar, é minoria. Ele fala em minoria, ele fala naquele que passa por estreito, aquele que é disciplinado, aquele que quer pagar um preço para ser salvo. Hebreus 5:9, sendo ele consumado, veio a ser causas eterna a salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação é pela obediência. Imagina quando Josué manda aquele povo dar aquelas voltas, aquele muro de Jericó, 7 voltas em silêncio. Aí ele disse: não fala nada até que eu manda gritar. Teve obediência 7 voltas. E quando gritou, a terra abriu e o muro desceu. Quem derrubou aquele muro não foi grito, não foi barulho de trombeta, nem tocha de fogo, foi a obediência do povo. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é a obediência. Precisamos crer que existe um Deus absoluto, que está acima de tudo. Romanos 14:12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar diante do juízo de Deus. Nós vamos estar cara a cara com Deus. Por isso que nós precisamos viver a nossa vida, cada um tomar a sua cruz e seguir. Quantas pessoas têm cuidado de 2 vidas? Quantas pessoas têm preocupado com duas vidas? E vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Aonde é o lugar aonde Deus habita? Talvez você pode procurar. Qual é o lugar que Deus habita? Aonde que Deus está? Salmo 115:3. Mas o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe compraz. Aonde está Deus? No céu. Salmo 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, o seu reino dominará sobre tudo. E acabou. Podemos esconder, podemos estar em qualquer lugar, Ele nos vai ver, Ele nos vai enxergar. Como é o céu? Que lugar é esse? Talvez você pode dizer, mas depois dessa mensagem, como que é o céu? Que lugar é esse? Apocalipse 21:1 está dizendo assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passará, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e descenda como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, como homem, pois como eles habitarão, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará do seu olho toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já a primeira coisa são passadas. Sabe aquele momento que você está passando, que chora, que se desespera? Ele está dizendo que lá
não vai ter choro, não vai ter desespero, não vai ter planto, não vai precisar clamar, sabe? É uma terra abençoada essa cidade santa. O 5: o que estava assentado sobre o trono disse-lhe: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque esta palavra são verdadeira e fiel. Escreve, João, que essa palavra é santa e verdadeira. Vai cumprir o que eu estou dizendo, João. E disse-lhe, o versículo 6: mas está cumprindo, eu sou o alfa, ômega, princípio, o fim. A quem que quer tiver sedes, de graça lhe darei da fonte da água da vida eterna. Quem tem sede da vida eterna? Precisamos ter sede da salvação, sede da vida eterna. Quem vence herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O próprio Deus diz. Quem vence, vale a pena pagar o preço para morar no céu. Vale a pena pagar o preço, passar por uma porta estreita para morar lá. 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Como ele você vai ser. Relata na Bíblia que como ele é, nós seremos. O céu, na onde eu vai viver? Onde você vai viver? Internamente com Deus. João capítulo 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Essa é a palavra de Jesus. Como é o inferno? Que jeito que é o inferno? Se você não saber, não vai saber como que precisamos caminhar. Como que é esse inferno? Que jeito que é? Como saber se eu sou pecador? Porque todos os homens morrem e todos sentem dor. Romanos 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado morte, assim também morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo disse: a natureza é uma prova das existências de Deus. Romanos 1,19. Porque porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele sim manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis destas criação do mundo, tanto os seus eternos, pode como a sua divindade, se entende claramente, se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusável. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo
se fez novo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida ao caminho do Senhor, o passado ficou para trás, novas criaturas nós somos, fez nova, porque o Senhor passou ali uma borracha e nós somos nova criatura, fez nova. O passado não pertence mais. Porque eu preciso crer nas coisas eternas que eu não vejo. Por que eu preciso crer? Coisas eternas que eu não vejo, não sinto. João 8,32. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus faz uma declaração em João 10:10. O ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Fica sobre os seus pés. Que você fica com esta palavra, os dois caminhos. Qual esses dois caminhos? As portas. O caminho estreito e o caminho espaçoso que leva à perdição. Que nesse momento você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Querido Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento estamos na tua presença, apresentamos a vida desta pessoa nas tuas mãos agora, Senhor, e que o Senhor possa alcançar do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, visitando o Senhor agora neste momento. Essa pessoa, meu Deus, que sofre de uma depressão, de uma tristeza, essa pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação, essa pessoa que precisa de uma resposta, Senhor. Repreende, meu Deus, toda oração contrária, repreende toda inveja, todo levante do inimigo contra a vida desta pessoa. Que a paz, a consolação do Espírito Santo do Senhor possa permanecer nessas vidas, tocando do alto da cabeça até a planta dos pés, visitando, meu Deus, o sangue, a carne e os ossos, e repreendendo toda obra do mal, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Para as suas mãos assim. Que a paz, a consolação do Espírito Santo do Senhor permaneça nessas vidas, nesses corações, para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe. Eu quero falar algo agora aos irmãos.